Irmãos, nós vamos ler a epístola de Paulo Apóstolo aos Efésios, no capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Em nome de Jesus. Diga em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Glória a Jesus. Bendiga o nome do Senhor. Queridos irmãos, nessa carta que o apóstolo escreveu numa das suas prisões, ele escreveu esta carta, o título endereçado à igreja que estava em Éfeso, mas pelo conteúdo dela, uma carta de uma profundidade maravilhosa, colocando a quem ela lesse, ouvisse, assim como nós nesta noite, lendo, ouvindo a leitura, de alguma forma já nos colocando diante dela qual é a nossa condição, para que diante de Deus cada um avalie a condição em que está. Este foi
o propósito, o objetivo naquela ocasião de se escrever, mostrando para aqueles que estavam ali, para aquela igreja, numa época bastante difícil. E alguém poderia dizer, mas os dias atuais, a dificuldade, as lutas que enfrentamos, as angústias, as perseguições, é tudo aquilo que faz parte da nossa luta diária. Mas também naquela ocasião não era fácil, porque eles estavam envoltos num lugar em que a idolatria abundava, em que os cultos, de alguma forma diferente, eram uma maioria. Então, aqui também, nesta leitura, imaginemos quem recebendo este conteúdo maravilhoso, imaginemos a força que aquilo não trouxe, o ânimo que não trouxe, porque estando num lugar envolto em pecado, em costumes tão terríveis, de repente lembrar de alguma coisa que havia sido feita por eles e por nós também, trazia, como traz para nós, um privilégio muito grande, uma alegria, um regozijo dentro de nós, porque nos mostra aqui a condição em que todos nós estávamos antes de que esta salvação também a nós nos alcançasse, porque não foi a condição nossa, não foi a condição de qualquer um de nós, por melhor que fôssemos, se é que pode-se dizer assim, mas a misericórdia de Deus que nos alcançou, porque pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, fomos salvos. Estávamos nós nesta mesma condição, num outro tempo, andávamos seguindo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? Leiam lá quando Jesus, voltando de um momento de retiro, foi tentado por aquele que é o tentador que está no mundo. Ele ofereceu a ele todos os reinos deste mundo. O curso deste mundo vai segundo aquilo que ele quer, segundo as vaidades da carne, os desejos do corpo, os pensamentos que nos assenhoreiam às vezes. Mas a nossa alma dentro de nós clama por aquilo que é santo, por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro. Este confronto é diário em nós, ninguém está livre dele. A criança vive este confronto, o jovem vive este confronto. E aqui não se trata de usos, de costume, de tradição, nada disso. Simplesmente a natureza carne, que é inclinada para seguir o curso deste mundo, mas também lembrando que dentro de nós há uma natureza divina, e pela fé em Jesus Cristo nos foi dada, e ela se inclina para aquilo que é santo, que é celeste. E no choque que existe nesta nossa caminhada, se aquilo que for terreno for mais forte em nós, nós nos distanciamos de Deus e de Cristo e de tudo aquilo que nos foi proposto. Mas se nós deixarmos com que a natureza divina vai sendo enriquecida a cada dia por aquilo que é de Deus, a nossa vida vai sendo regida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E não mais nas loucuras que há no mundo, nas loucuras dos desejos da carne. Isto aqui funciona como um espelho, porque o apóstolo ia dizendo aquilo que Deus tinha feito por misericórdia, por amor, e dizia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, Ele ressuscitou e nós cremos por fé que um dia ressuscitaremos também. Ele venceu e pela fé nós cremos que nós venceremos também. Ele resistiu às paixões e nós pela fé resistiremos também. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, nós pela fé venceremos também. Então veja, se pensarmos somente naquilo que é daqui,
naquilo que em algum momento passa pela nossa vida, pela nossa mão, alguma conquista. Não que devemos nos envergonhar, não. Não, aquilo que Deus prepara para nós, nós devemos dar glória ao nome do Senhor, nos alegrar com aquilo que é a providência divina na nossa mão. E tendo falta de alguma coisa, nós sabemos a quem pedir, a quem recorrer. É esta a diferença de não entrar em nós o desespero. Em algum momento toma o coração de muitos por este mundo. E quantas vezes vemos andando pela cidade, alguns desorientados, sem rumo, sem direção, blasfemando, dizendo coisas horríveis, como ainda ouvi esses dias, alguém dizendo, olha, Jesus te ama, e a resposta foi um monte de palavrões, ou seja, a pessoa está firmada apenas naquilo que os olhos veem, naquilo que é passageiro, naquilo que dura pouco, naquilo que se aproveita enquanto tem alguma saúde, alguma condição, mas de que adianta o dinheiro, o título e tudo aquilo que isto traz, no dia em que a enfermidade tomar o teu corpo e o meu corpo, não serve. Mas me dá um bom tratamento, pode ser que sim, mas me dá alguma coisa, sim, pode ser que sim, mas vais gozar aquilo que tem ou que conquistou, não dá, outro gozará por ti. É isto que nos mostra, é isso que nós estamos vendo, mas não aceitamos. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Ele nos envia mais uma vez a sua palavra, simplesmente para dizer aquilo que você já sabe, que está dentro do teu coração. Foste salvo, é verdade, pela graça de Deus em Jesus Cristo, numa obra santa, pura e maravilhosa, e que não foi a tua nem a minha capacidade, nada disso, mas a misericórdia que se estendeu sobre cada um de nós. O que é que merecíamos? A ira de Deus. O que Ele fez? Ele nos deu salvação, glória ao nome do Senhor. Não merecíamos, Ele nos deu a salvação, mas olha, irmão, irmã reunida aqui, que veio cultuar, é verdade, louvar ao Senhor, mas também buscar a palavra. Hoje a palavra esta é posta na tua frente, na minha frente, um espelho maravilhoso chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça que nos veio na obra maravilhosa lá na cruz do Calvário, mas é colocado este espelho pela palavra mais uma vez, para que você avalie aí no teu lugar. Eu vou avaliar aqui qual é a minha condição diante de tudo isso, como é que está a minha carne, como é que está a minha alma. Isto não é julgamento que faz o irmão para o irmão, ou o amigo para com o outro, ou o parente, ou o ancião com o irmão, não. É a palavra colocada agora para me avaliar, para te avaliar, para que ninguém possa se vangloriar de alguma coisa, para que ninguém possa apontar o erro do seu irmão, não. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, as virtudes de Cristo estão aí dentro, as virtudes de Cristo estão aí dentro. Então que apareça em nós as virtudes de Cristo e desapareça aquilo que é carne em cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, ele dizia, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ia falando, não vem das obras para que ninguém se glorie, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, é consequência da transformação que ocorreu em nós. A primeira coisa, o homem carne,
inclinado para aquilo que é matéria, e com a matéria as más obras, mas já o segundo momento, a nova criatura pela transformação de Jesus Cristo, para as boas obras, ou seja, consequência da transformação, consequência da mudança, que começa de dentro para fora. Glória ao nome do Senhor. E tudo isso para nos unir cada vez mais a Cristo, para que a cada dia aquilo que é dos céus possa crescer em nós, nos fazendo alguém melhor, não apenas aos olhos humanos, mas aos olhos divinos, que enxerga tudo, que vê a minha condição, o meu interior. Ele pesa os nossos pensamentos, porque quantas vezes ainda ouvimos, não queremos fazer o mal e fazemos. Não queremos às vezes falar alguma coisa e quando vimos já falamos. Não dá mais para pegar as palavras, mas dá tempo ainda de se arrepender e de pedir perdão a esse Deus maravilhoso e alcançar dele a misericórdia, pois ela é infinita. Mas isto não tem a condição de fazer aquilo que se fazia, como vimos ainda na Santa Ceia lá no passado. Fazia o sacrifício e errava de novo, e mais sacrifício não. Que haja uma boa consciência em ti, para entender que não haverá outro a morrer na cruz por amor da tua alma. Ele já morreu, ele já deu a sua vida, ele já pagou os seus pecados, os meus pecados. Mas nesta noite vem a palavra para te lembrar, para limpar a tua mente, a minha mente, os nossos pensamentos, para ajustar novamente a tua visão espiritual, o teu objetivo, ajustar aquilo que é o desejo do teu coração. Não é pecado não desejar ter uma boa condição, um carro, uma casa, tudo isso é lícito e devemos buscar sim ter iniciativa, mas aqui o assunto é muito mais profundo do que apenas um carro, uma casa, um lar ou alguma condição que nos permita alguma coisa. É garantir o teu amanhã lá no reino da glória de Deus. Glória ao nome do Senhor, porque muitos hoje dizem já estou salvo, mas continua com a ira dentro do seu coração, o rancor, a inveja. De que adianta dizer com a boca que está salvo, mas o coração não confere? Glória ao nome santo do Senhor. De que adianta dizer a quem quiser ouvir, eu tenho Cristo, mas é invejoso, é presunçoso, é avarento. Glória a Jesus nas alturas. Glória ao nome do Senhor, que hoje nos traz esta palavra, para que nós possamos nos livrar de tudo isso, de toda a amargura desta terra, de tudo aquilo que são os costumes da carne, para que possamos estar alinhados como Ele nos alinhou em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Uma leitura maravilhosa que nós temos no livro dos profetas, diz sobre a condição do povo de Israel, dizendo: no momento, como uma criança que andava junto, dada a mão ao pai, mas em algum momento soltou da mão do pai e achou que podia fazer alguma coisa. O resultado foi a tragédia, o resultado foi divisão, o resultado de querer andar por si mesmo, por conta e risco, é assumir o perigo do tentador que está próximo e não dá descanso. Ah, mas Deus não dorme nem tosqueneja, e não dorme mesmo, mas Ele também não dorme, Ele não descansa. Se Ele puder estragar aquilo que Deus já fez na tua vida, na tua família, Ele vai estragar,
Mas se hoje Deus aqui abrir os teus olhos, limpar a tua mente, o teu coração, Ele não vai estragar aquilo que Deus já fez na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Porque alguém diz, mas não perde a salvação, não perde mesmo. Mas andar como o mundo anda, não dá para dizer que tem Cristo no coração. Praticar o que o mundo pratica, não dá para dizer que está salvo. Então o assunto é sério, o assunto requer atenção, o assunto requer que nós olhemos para dentro de nós e tiramos tudo aquilo que é carne e colocamos este conteúdo maravilhoso, e hoje novamente aqui nos alinha com um propósito de salvação da tua e da minha alma, nos une a Cristo pelo poder de Deus mais uma vez, para que possa o irmão e a irmã sair daqui mais uma vez confiante. Cristo está comigo, habita o meu coração. Cristo está comigo, habita o meu coração. Cristo vai contigo, vai comigo. Cristo no meio das famílias, é obra que Deus faz, é milagre que aparece. Cristo no teu coração, é obra que Deus faz na igreja. São dons celestes que caem sobre a igreja. Há regozijo, a obra, a alegria. Mas onde há contenda, onde há confusão, não dá para dizer que tem Cristo. Cristo é paz, Cristo é salvação, Cristo é comunhão, Cristo é amor, Cristo é perdão. Glória ao nome do Senhor. Por isso desarma-te aqui hoje das tuas armas desta terra e te arme aqui hoje das armaduras celestiais. Possa o irmão entender que é necessário se revestir daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Faz a tua viagem, vive a tua vida com a tua família, debaixo da graça de Jesus Cristo, debaixo das ordenanças daquele que fez os céus e a terra. Sabe por quê? O que nós vemos hoje a olhos vistos, quantos querendo mostrar aquilo que faz, quem é que aparece? A obra humana. Vai aqui, vai ali, porque hoje o culto é isso, é o irmão fulano, é a orquestra, é o que rege, é o que prega, é o que ora, é o que profetiza. E Cristo tem lugar nisso tudo? É a oração do irmão? É o irmão que cura? É o ancião que cura? É quem prega que cura? Ou é quem habita o teu e o meu coração que cura, que liberta, que transforma, que manda embora o que precisa mandar embora? Quantos hoje vivendo escravo daquilo que é mundano, daquilo que consome na palma da mão, são escravos disso e vivem seguindo e sendo seguido a produzir conteúdo para mostrar para o seu irmão. Mostra Cristo no teu coração, a sinceridade nas tuas palavras. Glória ao nome do Senhor. Por isso que o apóstolo dizia, e a carta não é antiga e nem ultrapassada, em 2026 ela é pregada, a salvação é pela graça de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Não é pelas obras. Por isso não te preocupas em mostrar as obras, porque elas serão vistas normalmente, naturalmente. Elas são consequências daquilo que está dentro do meu e do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Quer ser mais santo? Deus vai te ajudar. Quer ser mais santa? Deus vai te ajudar. Quer servir ao Senhor melhor? Deus vai te ajudar. Quer um dom? Ele tem para te dar. Quer virtude? Ele tem. Precisa
Precisa de milagre, Ele tem. Precisa de libertação, Ele tem, Ele faz. Glória ao nome santo do Senhor. O que nós não podemos é nos nivelar por aquilo que é terreno, porque senão passam os teus dias e passam os meus, e a gente já vai percebendo ao longo dos dias, a agilidade não é mais a mesma, a memória não é mais a mesma. Ainda que a minha mente queira fazer, o meu corpo já não responde na mesma intensidade. É a ordem natural das coisas. É assim esse corpo humano. E chega um momento, um dia, para alguns chega dessa forma, que já a mente não tem a mesma assimilação, já não lembra das coisas. Mas que não esqueça o irmão e irmã do que Cristo fez por ti e por mim. Esteja no teu coração os valores de Jesus Cristo. A qualquer momento, se precisar perdoar, perdoa. Se precisar estender a mão, estenda. Se precisar abraçar, abraça. Se precisar voltar atrás, volta. Se precisar buscar alguém, busca. Mas não deixe os valores de Cristo morrer dentro do teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Muito mais do que mostrar, muito mais do que anunciar para o teu irmão e para a tua irmã. Mostra-te a Cristo ainda aqui nesta noite, na última oração. Faz o teu rogo, faz aí o teu clamor, pede para Ele, apresenta a tua condição. Sabe qual é a melhor forma? É falar para Ele: olha, Tu conheces tudo, me perdoa, eu sou fraco, eu sou errante, eu falhei, mas eu queria ser melhor, eu quero ser um músico melhor, um organista melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, um pai melhor, um filho melhor. Deus vai te ajudar ainda nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor. Então a fala do apóstolo não era uma fala para criar nenhuma contenda, nenhuma fala para criar nenhuma resistência. Era simplesmente para mostrar para a igreja a condição de cada um. Olha a tua condição anterior e olha o que Deus te trouxe, a riqueza que Ele te fez. Nesses segundos em que vai encerrar a palavra, medita agora a condição em que estavas e a condição que Cristo te colocou, o lugar que Ele te colocou e o lugar onde Ele vai te levar pela fé um dia. Nós vamos habitar lá na glória. Lembra disso e desejarás a cada momento: Senhor, eu preciso, me reveste, me ajuda, me dá visão, me dá revelação. Eu quero te servir, eu vou congregar, eu vou orar, eu vou visitar. Vai sair de dentro desta casa de oração transformada pelo poder de Deus nesta noite, pela fé que está aí dentro do teu coração. Ela é acrescida aqui neste momento agora, e as obras de Deus serão consequência da tua fé. Aquilo que hoje o irmão veio buscar, eu preciso de uma resposta. A resposta está dentro do teu coração. Sai daqui de dentro hoje: Senhor, eu quero ser melhor na tua presença. A resposta chega antes que você imagine, mais cedo do que o que você pensa. Cristo é poder, é virtude, é milagre. Cristo é mudança, é transformação. Cristo é fazer tudo novo e criar aonde não existe. Cristo é novidade na vida da igreja. Deus seja louvado. Amém.